Olá pessoal, o nosso canal chegando com mais um vídeo sobre formatação e hoje você vai aprender a formatar essa placa-mãe H61-E22W8. Para você acessar esse BIOS, você pressiona repetidamente a tecla Del. Ao acessar ela, a primeira tela vem as informações. Aqui tem o nosso gravador de DVD presente, o nosso HD Toshiba aqui mais embaixo. E aqui vem a versão também do BIOS e a memória instalada que tem 4.096 MB, que corresponde a 4 GB. Nós vamos avançando aqui no menu, na parte de cima, com as teclas direcionais do teclado para o lado direito, para a gente fazer algumas alterações até chegar no menu de boot. Então vamos aqui mexendo no menu, na parte de cima. Vamos vir para o lado direito com a seta, não mexemos nada aqui, nessa também não mexemos em nada, em segurança também não mexe em nada, e para o lado direito vamos fazer alteração aqui em boot. Nesse modo de boot aqui em cima, vocês podem ver que ele está selecionado como F. Se a de vocês estiver como Legacy e o F, vocês dão 2 cliques nela e colocam como o F, 2 cliques e seleciona como o F. Aqui na parte de baixo de boot prioridade, vocês têm que colocar aqui, ó, o seu CD ou o seu pendrive como primeiro. E para a gente salvar as informações, vamos clicar em salvar e sair. E aqui vamos clicar em salvar as informações e reiniciar. Apertando em ES e vamos seguindo com a ordem de boot pelo dispositivo. Nesse momento, o sistema estava fazendo a leitura do seu dispositivo bootável, que é o seu pendrive bootável ou sua mídia de instalação. Ela está fazendo a leitura que vai avançar para a primeira página, onde a gente vai começar com as primeiras configurações. Então, até o momento, fez a leitura correta do nosso dispositivo bootável, onde chegamos na primeira tela de configurações do Windows. Vamos mudar aqui teclado ao método de entrada, vamos colocar aqui Português Brasil ABNT2 e depois vamos clicar em avançar. Nessa próxima tela, instalar agora. Aqui ela avisa para a gente, a instalação está sendo iniciada. Aqui nessa tela, ativar o Windows. Se você tiver um serial, você pode inserir o serial aqui nessa caixinha e depois clicar em avançar. Caso vocês não tenham o serial, clicam aqui, não tenham a chave do produto. Na próxima janela, vem aqui a instalação do Windows, em qual sistema operacional que você quer fazer a instalação. Ela manda para a gente aqui as 4 versões, Education, todas as linguagens, Home e a versão Pro. Vocês em seguida selecionam uma versão do seu gosto. Eu vou colocar aqui o Windows 10 Education e clicam em avançar. Na próxima tela vem as informações dos avisos e termos de licenças aplicáveis. Se vocês quiserem ler as informações, ficam cientes. Depois marca essa caixinha, aceita os termos de licença e em seguida clique em avançar. Que tipo de instalação você deseja? Ela manda atualização e personalizada. A atualização, instalar o Windows e manter arquivos, configurações e aplicativos. A personalizada, instalar apenas o Windows avançado. Vamos dar um clique aqui, pessoal, na personalizada. Na próxima janela diz aqui, onde você quer instalar o Windows. Essa parte aqui é a parte do seu disco rígido. O que é o disco rígido? É o seu HD ou o seu SSD, onde é gravada todas as informações. O disco rígido é um hardware de armazenamento, onde ele guarda os sistemas operacionais e tudo que há no seu computador. Tudo é gravado no disco rígido. É um SSD de 120 GB, onde eu vou excluir todas as partições. No caso só tem uma aqui, eu vou clicar aqui em excluir. Ok. Selecionando aqui a do sistema, também excluir e ok. Você vai ficar com um disco rígido não alocado. Para você alocar ele, você vai ter que clicar em novo e clicar em aplicar, que ele vai criar uma partição do sistema e uma partição primário. Vamos dar um clique aqui em aplicar e ok. Então tá aqui, ela já alocou a nossa partição primária e uma do sistema. A do sistema selecionado, vocês podem notar que o Windows não pode ser instalado na partição 1. Ela dá um alerta aqui, esse alerta é de erro. Você não tem como fazer instalação em sistema. Que até o menu de avançar, ele fica desativado. Você não tem como avançar.
Uma vez selecionando a partição primário, ele tem que estar dessa maneira aqui, não pode ter alerta aqui embaixo. Tudo indica que seu HD esteja legal ou seu SSD. Em seguida, vocês clicam aqui em avançar. Caso vocês selecionem a partição primário, essa partição onde é instalado o Windows, e aparecer esse alertazinho aqui embaixo, dessa maneira aqui, com essa partição selecionada, tá pessoal? Com esse alerta, é sinal que o seu disco rígido ele está ruim. Então nem tente fazer instalação. Uma que quando você selecionar a partição primário, ele vai ficar também esse menu aqui, ó, desativado, que você não vai ter como avançar. Antes que eu me esqueça, antes de clicar aqui em avançar, por acaso, se você tiver também uma outra partição aqui do seu backup, tá? Que essa aqui no caso é C2 pontos. Caso vocês tenham um computador já em uso com o seu backup no D2 ponto, E2 ponto, vocês podem preservar ela. Não precisam excluir. Que ela vai ser mostrada aqui o C2 ponto com a partição 2, a D2 ponto com a partição 3 e a E2 ponto com a partição 4. Ela vem por sequência de numeração ou por ordem alfabética. A 2, 3 e 4. A C, D e a E. A D e a E você não precisa excluir, só se você quiser. Fora isso aí, vocês podem deixar ela. Selecionando depois a partição primário, vocês clicam em avançar. Que o sistema vai copiando arquivo do Windows, vai passar direto porque eu zerei o disco rígido, que nesse caso aqui é um SSD, eu zerei o disco rígido, já passou direto, preparando os arquivos para instalação. Nesse momento aqui, pessoal, ele vai preparando os arquivos para instalação de 0% até 100%. Ele vai de uma fração bem devagar, 1%, 2%, 3% até chegar a 100%. Ele não pode ter travamento no caminho, que às vezes muita gente pergunta no canal: o Ramos travou em 33% e não sai mais. Ele não pode travar mais de que 5 minutos nessa porcentagem ou qualquer uma outra porcentagem. Ele vai devagarzinho fazendo a instalação dos arquivos dentro do disco rígido. Parou também em 88%, é sinal também que seu disco rígido está com algum problema. Aí você vai ter que trocar. Ele não para em uma porcentagem por muito e muito tempo. Se ele travou porque ele encontrou algum erro no seu dispositivo bootável, que é o seu pendrive, ou sua mídia de instalação, ou o seu disco rígido. Aí você tem que tirar as provas do 9. Aí você vai ter que criar um outro pendrive bootável ou refazer a sua mídia de instalação, até concretizar que seu disco rígido esteja ruim. Ele está preparando o arquivo para instalação, já alcançamos aqui 1%. Depois que ele preparar os arquivos para instalação, ele vai instalando recursos, ele vai instalando atualizações e concluindo. Já foi copiado os arquivos 100%, ele já foi reiniciado pela segunda vez, já fez a preparação dos dispositivos e alcançamos a tela para a gente prosseguir com as últimas configurações do sistema operacional. Vamos começar com a região Isto está certo? Geralmente já vem pré-selecionado o nosso país, que é Brasil. Com ela selecionada, vamos clicar em Sim. Vamos aguardar um momento. Novamente é sobre o teclado. Este é o layout do teclado correto? Ela sempre manda o Português de Brasil ABNT. Essa aqui já está desatualizada. Vamos selecionar Português de Brasil ABNT 2, que é um teclado mais atualizado por causa dos acentos, do cedilha e outros. Vamos clicar aqui em Sim. Quer adicionar o segundo layout do teclado? Vocês clicam aqui em pular. Aguardar mais um momento. Agora vamos chegar na parte da rede. Vamos conectar você a uma rede. Aqui ela está pedindo para a gente conectar a uma internet. Vamos clicar aqui. Eu não tenho internet, porque se você estiver conectado na internet, vocês vão ter vínculo com a Microsoft, com o teu e-mail, que ela vai pedir e-mail. Então, para você não ter vínculo com a Microsoft, vocês clicam aqui, eu não tenho internet. Um momento, em seguida, ela vai pedir de novo para a gente conectar na internet. Aqui informa, há mais informações a serem descobertas quando você se conecta à internet.
Vocês clicam aqui, continuar com configuração limitada ao lado esquerdo. Vamos avançar para a próxima etapa. Aqui informa quem usará este computador, que nome você deseja usar. Aqui vocês dão o nome do seu computador. Em seguida vocês clicam aqui em avançar. Crie uma senha fácil de memorizar. Aqui informa, escolha algo que seja fácil de lembrar para você. Aqui vamos inserir uma senha que você possa lembrar. Você não possa esquecer dessa senha. Em seguida, clicar em avançar. Se por acaso você não quiser senha, basta somente você não digitar nada aqui e clicar em avançar, que ela vai avançar direto sem colocar senha no PC. Mas nesse caso aqui eu vou colocar uma senha. Vamos clicar em avançar. Na próxima tela, confirmar a sua senha. Vamos digitar ela novamente, clicar em avançar. Criar perguntas de segurança para esta conta. Vamos selecionar aqui 3 perguntas e vamos dar alguma resposta aqui embaixo. Clicar em avançar. Escolher mais uma pergunta. Clicar em avançar. A terceira pergunta. Vamos clicar em avançar. Aqui informa, permitir que a Microsoft e os app usem sua localização. Vocês cliquem em não, aceitar. Localizar meu dispositivo, clique em não, aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft, seleciona essa última, aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta e a digitação, clique em não, aceitar. Tem experiências personalizadas com dados de diagnóstico, clique em não, aceitar. Permitir que os app usem o ID de anúncio, clique em não, aceitar. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas, clica em agora não. Agora, pessoal, é só aguardar alguns minutos que está fazendo a preparação da área de trabalho. Então, concluímos mais uma formatação, instalamos o Windows 10 do começo ao fim. Nesse computador aqui não teve nenhum erro, espero ter ajudado vocês até o final e nosso canal volta amanhã com outra dica.